E se em toda a conversa a gente não estivesse de fato falando com a outra pessoa, mas sim com uma versão dela que só existe dentro da nossa cabeça? Vamos mergulhar nessa ideia que é fascinante de que toda comunicação pode ser, lá no fundo, uma conversa com nós mesmos? Pois é, quem nunca teve essa sensação de estar falando com as paredes, não é? Essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar aqui. Porque a comunicação parece uma coisa simples, mas a teoria do discurso mostra que existe um abismo gigantesco entre o que uma pessoa fala e o que a outra de fato entende. Bom, então o nosso roteiro é este aqui. A gente vai começar com essa ideia do outro. Depois, vamos ver a estrutura meio que secreta de qualquer diálogo e, para fechar, um estudo de caso histórico sensacional que amarra todas essas pontas. Ok, vamos lá. Para começar, a nossa identidade não nasce do nada, num vácuo, sabe? A simples presença de outra pessoa já influencia a gente, antes mesmo de uma única palavra ser dita. E a chave para entender isso é um conceito chamado alteridade. Para um teórico chamado Mikhail Bakhtin, essa figura do outro ela é essencial para a gente construir nossa autoimagem e, claro, o jeito como a gente fala. O Bakhtin tem uma analogia para isso que é simplesmente genial. Ele chama de excedente de visão. Pensa só, é impossível ver a própria nuca, certo? Do mesmo jeito, tem partes da nossa personalidade, do nosso jeito, que a gente só consegue enxergar através do olhar de outra pessoa. É essa visão de fora que completa quem a gente é. Certo. Se o outro é tão fundamental assim, o que acontece quando a gente finalmente abre a boca para falar? Bom, acontece que uma conversa que parece ser só entre duas pessoas, na verdade, ela é bem mais lotada do que parece. De acordo com Bakhtin, qualquer coisa que a gente diz é direcionada para 3 ouvintes ao mesmo tempo. Tem o emissor, que é quem está falando, tem o destinatário, que é com quem se está falando diretamente, e aí tem uma terceira figura bem mais misteriosa. O supradestinatário. Dá para pensar nele como um juiz ideal, sabe? Uma consciência superior, ou quem sabe a posteridade, uma audiência lá no futuro. É para essa entidade que a gente, no fundo, apela, buscando uma validação que vai muito além da pessoa ali na nossa frente. É o que legitima o que a gente diz. O próprio Bakhtin explica. Ele diz que, quer a gente perceba ou não, a gente sempre imagina essa terceira figura, e a gente assume que a compreensão dela seria mais justa, a definitiva. É isso que dá para o nosso discurso um senso de verdade, de propósito. Agora, se segurem, porque a partir daqui a coisa fica ainda mais radical. Um outro teórico, o Dominique Manguenot, pega essas ideias e leva para um outro nível. E se a incompreensão não for um problema na comunicação, mas a condição para ela existir? Essa citação é forte. O que o Manguenot está sugerindo é que o nosso objetivo principal quando a gente fala não é bem entender o outro, mas sim reforçar a nossa própria visão de mundo. E nesse cenário, a incompreensão mútua vira a regra e não a exceção. E esse slide aqui mostra exatamente como isso acontece. De um lado, tem o discurso do outro, as palavras, as ideias que a pessoa de fato falou. Só que a gente não lida diretamente com isso. O que a gente faz, como mostra o outro lado, é construir um simulacro, tipo uma simulação, uma versão filtrada dentro da nossa cabeça. É como se a gente traduzisse o que foi dito para a nossa própria língua ideológica, para só então conseguir responder. Ok, eu sei, essa teoria toda pode soar bem abstrata, mas vamos ver como ela se aplica na prática, com um exemplo histórico que é simplesmente incrível. A pergunta é essa aí. Como é que o Cântico dos Cânticos, um texto cheio, mas cheio mesmo, de imagens eróticas, conseguiu entrar na Bíblia, tanto no cânone judaico quanto no cristão? Parece uma contradição total, né? A teoria do Manguenal explica isso que nem uma luva. O discurso religioso não podia simplesmente aceitar um poema erótico do jeito que ele era. Não cabia ali. Então, o que ele fez? Construiu um simulacro. Reinterpretou aquele amor carnal todo como uma alegoria do amor entre Deus e seu povo. E foi esse novo poema alegórico que pôde ser integrado. O sentido original? Bom, esse foi deixado de lado. Tá, e daí? O que tudo isso significa pra gente no dia a dia? Essa viagem toda pela teoria do discurso leva a gente para uma conclusão muito poderosa sobre as nossas interações. Essa citação amarra tudo. O jeito como a gente constrói o simulacro do outro, a forma como a gente interpreta o que ele diz, tudo isso diz muito mais sobre nós e a nossa visão de mundo do que sobre a outra pessoa de fato.
Então, o ponto crucial é este. Dialogar não é um ato passivo de só receber informação. É um ato ativo de construção. A gente está o tempo todo interpretando, filtrando e, no fim, criando a pessoa com quem a gente acha que está falando. E isso nos traz de volta ao começo. Se toda conversa é, de certa forma, um espelho de quem somos, e se às vezes parece que estamos falando com uma parede, talvez a pergunta certa não seja com quem eu estou falando. Talvez a pergunta seja, para me entender melhor, que versão do outro eu ando construindo dentro da minha mente.